vamos agradecendo a Deus. E é dessa forma que neste momento nós vamos ligando a nossa mente ao nosso coração. E vamos nos ligando com a espiritualidade amiga. Os coordenadores espiritual dessa casa que nos acolheu com todo o carinho. Edgar Amon com sua equipe. Nos ligando também profundamente com o nosso anjo de guarda que nos acompanhou até aqui. E vamos nesse momento elevando mais os pensamentos. E já vamos sentindo o abraço fraterno de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que nos envolve constantemente com sua luz e com seu amor. Neste momento, Mãe querida, rogamos que nos eleve até Jesus, o nosso Mestre Maior, aonde agradecemos todos os seus ensinamentos. Agradecemos também a sua permanência entre nós e nos eleve neste momento a Deus, nosso Pai, que é toda força, todo poder. E é nessa sintonia que queremos permanecer com o Pai. Então vamos agradecendo por tudo que temos, pelo que somos, principalmente por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. E assim nós vamos louvando, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver nesse instante. Eu me chamo Maria Lúcia, como nosso irmão já falou, e é com muita alegria que nós estamos aqui para aprendermos mais uma vez juntos sobre o Evangelho de Jesus. Nós estamos assim em celebração, né? Quase véspera do nascimento do nosso Mestre, que aconteceu há mais de 2000 anos. E nos leva a refletir como foi importante o menino de luz descer à terra e como ainda é importante a celebração do nascimento. Então, a gente pode refletir nesse dia que o Natal, o que é o Natal? O que representa para nós essa data? Então, todo ano a gente se reúne junto à família, aos amigos, para comemorar o Natal. Só que cada ano que passa, o Natal está ficando muito envolvido. E comparamos muito essa data com a data do Papai Noel. Todas as crianças se voltam, principalmente ansiosos, cheios de esperança, principalmente aqueles mais carentes, que chega nesta época, saem as caravanas das instituições cristãs, visitando os lares, distribuindo presente. Então, se torna uma grande festa do Papai Noel. E o significado do nascimento de Jesus vai ficando cada dia mais esquecido.
Então cabe a nós, familiares, famílias, na noite de Natal, refletir sobre o significado, porque temos que comemorar o nascimento de Jesus. A nossa orientação como cristã, como espírita, é que essa data seja muito importante para nós e que nós possamos transformar os nossos lares na manjedoura de Jesus. Lembrar desse fato com muito carinho. Lembrar que Jesus, nosso mestre, embora ele seja rei, ele continua sendo rei, rei dos reis, doutores dos doutores, ele se tornou humilde, nasceu simples. Os seus pais, muito elevados espiritualmente, mas escolheu, pela determinação do Criador, seu Pai, para que ele exemplificasse a humildade aqui na terra. Então nós podemos, nessa data, quando chegar antes da ceia, fazer um evangelho no lar. Contar para nossas crianças a história de Jesus. E nós temos o livro de todos os livros, a Bíblia. Então está em Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a 25, conta a história do nascimento de Jesus. E está também em Lucas, capítulo 2, versículo 1, conta a história de Jesus, do nascimento de Jesus. Se nós estudarmos o livro todo de Mateus e de Lucas, nós vamos compreender por que Jesus teve uma família humana idêntica à nossa família. Nós vamos começar a valorizar os nossos antepassados, os avós, os parentes, porque Jesus também teve uma família. Eu escolhi o tema de Lucas porque ela é bem pequenininho, nós podemos ler essa historinha na nossa casa. Então fala assim, no capítulo 2, no item do 2 ao 7. Naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convocando a toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um com a sua própria cidade. José era o pai de Jesus, também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, porque estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, que enfaixou em panos e deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na casa de hospedagem, quer dizer, na pensão, né? Então, dessa historinha aqui, dá para a gente refletir bastante e até conversar com nossos familiares a importância do censo, porque hoje existe o censo e naquela época também. Então, por que José teve que se afastar de uma cidade para outra tão distante? É porque ele tinha um compromisso de participar do censo. E Maria, estando grávida,
no momento que eles estavam procurando lugar para ficar, a cidade estava lotada. E aí José, conversando com o dono da pensão, foi aonde indicou o lugar onde ficavam os animais para que ele pudesse repousar. E lá foi que aconteceu o nascimento de Jesus. Não foi propriamente uma estibaria só dos animais, era uma casa grande, aonde os animais, claro que iam se alimentar, mas também tinha condição de uma pessoa dormir, de uma pessoa ficar. Era um lugar bem cuidado. A única diferença das hospedarias grandes era porque era um lugar muito simples, muito humilde. E isso foi tudo determinado por Deus, nosso Pai. Muitas vezes a gente fala, mas Jesus, Rei dos Reis, por que nascer num lugar tão simples? Foi justamente para nos trazer o exemplo de humildade, o exemplo de bondade, justamente naquele momento em que a família tanto precisa do aconchego, Jesus recebeu esse aconchego, esse amparo. Recebeu pela sua mãe, pelo José, seu pai, mas principalmente pelo reino dos animais. Olha a importância também que tem dentro dessa história para falar da natureza, para falarmos do cuidado que temos que ter com os animais, com as plantas, com as coisas naturais da terra. E muitas vezes a gente não consegue refletir sobre isso, porque nós todos ficamos ansiosos pela ceia do Natal, pelos presentes que vamos dar ou pelos presentes que vamos receber. Mas o melhor presente que a população universal da Terra recebeu foi o nosso Mestre. Foi o nosso Mestre. Então nós temos que valorizar esse presente que Deus nos enviou e seguir os seus exemplos, porque ainda refletindo sobre o ensinamento aqui, dá para a gente ler todo esse livro da Bíblia e refletir sobre os seus ensinamentos. Jesus, um menino simples, de família humilde, mas com grande conhecimento e sabedoria espiritual. Ele de pequeno, ele já começou a atuar no meio da sociedade. Ele pequeno, ele curava os animais. Ele era uma criança diferenciada pela sua bondade e pela sua conduta. E muitas vezes a gente não tem tempo de educar nossas crianças, de falar a respeito da autoeducação para os nossos filhos, da simplicidade, da importância de saber dividir. Muitas vezes a criança nos pede um presente porque essa data realmente o comércio está aí ofertando a todos nós. E aí a gente vai atrás desses presentes, muitas vezes tão caros, que muitas vezes uma vovozinha, um vovozinho trabalhou o ano inteiro para economizar e auxiliar aquele neto dele, presentear o que ele está pedindo. Mas isso não é tudo. O mais importante é ensinarmos aos nossos filhos, nossos netos, nossas crianças a dividir, a eles mesmos criarem também os seus presentes e que eles possam ofertar às outras crianças que necessitam.
Então, esse ano eu tive um privilégio. Todo ano a gente faz um trabalho diferenciado, né? E eu pude acompanhar uma caravana que recicla brinquedos. E eles levaram os brinquedos na comunidade. Que festa linda, que alegria. E a gente não sabe muitas vezes que existem esses trabalhos. É grandioso. Eu estava vendo aqui também o trabalho que fazem durante todo o ano, a entrega da sopa. Então, que nós possamos refletir sobre esse ensinamento de cuidar da humanidade com carinho, de cuidar dos animais, de cuidar da natureza e de cuidar de nós também. Porque Jesus, Ele veio justamente para nos ensinar o amor, o verdadeiro sentido do amor. O amor não se compra e nem se vende. O amor se oferta de todo o seu coração e de formas diferentes. O amor, ele pode ser transmitido através do abraço, através da palavra, do olhar. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. E nós temos que refletir profundamente nesse Natal sobre isso. A prece, quando eu falo do Evangelho no lar, é transformar o nosso lar no templo de Jesus, na manjedoura, aonde ali estamos celebrando o nascimento do nosso Mestre. E que possamos, durante todo o ano, regar esse ambiente fazendo o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, junto com nossos familiares, nossas crianças, os nossos idosos. Então vamos celebrar o nascimento de Jesus com a leitura evangélica, com um sentimento realmente de amor e de bondade. É isso que precisamos. Então, meus irmãos, o Natal, o dia do aniversário que se comemora o nascimento de Jesus, é realmente para ser celebrado, mas celebrado de forma diferente. Que possamos, nós que já entendemos um pouquinho sobre esses ensinamentos, fazer a diferença, né? O mês das doações e dos trabalhos, sejamos nós a começar. Muitas vezes eu não tenho oportunidade de ir numa caravana, mas eu posso olhar com carinho para a minha vizinha, meu vizinho. Eu posso visitar um hospital próximo da minha casa. Eu posso estender a mão àquele irmão que muitas vezes a gente vê pelas ruas sujos e deprimidos. Nós podemos sim preparar um prato com todo o carinho e levar até esse irmão, porque é uma oportunidade que nós estamos dando de auxiliar e sermos auxiliados, porque muitas vezes a gente pensa assim: eu estou fazendo a caridade os outros, mas na verdade nós estamos fazendo caridade por nós. E Jesus veio justamente para ensinar esses trabalhos de caridade, porque sem caridade não há salvação. Eu posso falar a língua do anjo, mas se eu não estender a mão aos meus irmãos, nada significa. Então, queridos, é nessa ceia que nós queremos participar, a ceia da caridade, falando para os nossos filhos a verdade, falando para os nossos irmãos menores que não conhecem Jesus, que Jesus é a salvação. Ele ainda está no nosso meio, com as mãos estendidas sobre o Brasil e sobre o planeta Terra, esperando a nossa transformação, a nossa mudança.
Então, vamos refletir constantemente. Jesus, quando nós falamos, Jesus é exemplo a ser seguido. Claro, a sua história, ela não morre. Ela foi criada e eternamente vai existir. Porque Jesus é o exemplo a ser seguido. E Ele é o nosso irmão. Ele só quer o nosso bem. Então, que toda a humanidade possa receber no Natal a fé, a esperança de um mundo melhor. Para que os países que vivem em guerra, nós também podemos vibrar intensamente. Os que estão vivendo terremotos, quanto sofrimento na terra, né? Mas Jesus está presente e nós podemos auxiliar Jesus. Então nós deixamos para vocês que possa ler no Natal sobre o nascimento de Jesus, possa também envolver as crianças no mutirão do trabalho no lar, nas pinturas, nas tarefas que o centro oferece da evangelização infantil e trazer nossas crianças até aqui. Então nós vamos neste momento, deixando novamente para vocês, que vocês possam ler Lucas e Mateus na Bíblia e possam buscar o melhor ensinamento para que possamos praticá-los. Então nós vamos neste instante mais uma vez, sentindo Jesus nos nossos corações, sentindo Jesus nos nossos lares, sentindo Jesus na comunidade, sentindo Jesus na sociedade, pois Jesus está presente em todos os lugares, na manjedoura, está presente no berço do rico, do pobre, está presente em todos os lugares que é solicitado por Ele. Então sejamos nós, através da prece, solicitar Jesus nos nossos lares nesse Natal, em nossas vidas. Então vamos nos envolvendo com a prece da Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que está junto de todas as mulheres, que está junto de todos aqueles que sofrem. Então, Maria, nós te agradecemos pela tua presença e por ter dado a oportunidade de conhecermos o teu Filho Jesus. E dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, um bom Natal a todos, boa festa, bom trabalho e que tenhamos um ano cheio de paz. Tudo de bom. Muito obrigada.